Bom, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas da Costa. Sou nascido e criado na cidade de Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo. E como todos sabem, nós vamos começar hoje uma jornada por uma das filosofias mais eficientes já criadas pela mente humana, em vista da gestão da vida e da própria sociedade. Quando a gente ouve a palavra estoicismo, é muito comum a gente pensar logo em alguém frio, uma estátua de gelo que não sente nada. O próprio dicionário até diz que estoicismo seria repressão de sentimentos. Mas nós precisamos ter cuidado com as definições rasas. Como estudiosos da filosofia, nós buscamos a precisão. Então, a gente pode comparar essa visão popular do estoicismo com um manual de instruções mal traduzido. Ou seja, ele dá uma ideia geral, mas se a gente seguir ao pé da letra, sem entender a lógica por trás, a máquina, vamos dizer assim, não funciona. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser governado pelo que se sente de forma desordenada. Deu para captar? Ótimo. Nós vamos descobrir que, na verdade, ele é uma escola de eficiência e lógica aplicada à ética. Vocês conseguem imaginar o poder de ter um sistema operacional mental que não trava diante das crises? Já pensaram? É disso que nós vamos tratar. Bom, para que a gente entenda o início da nossa escola, nós precisamos voltar no tempo, cerca de 300 anos antes da Era Comum, em Atenas, ou, se preferirem, 300 anos antes de Cristo. Um homem chamado Zenão, vindo de Chipre, perdeu tudo num naufrágio. Ele chegou na cidade sem nada, mas, em vez de se lamentar, ele entrou, por incrível que pareça, numa livraria e começou a ler sobre Sócrates. Ele então perguntou ao livreiro onde poderia encontrar homens como aquele que ele estava lendo, que era Sócrates. E o livreiro apontou para um filósofo chamado Crates, que passava na rua. Siga aquele homem, o livreiro disse para Zenão. E Zenão seguiu. Nós vemos aqui o nascimento de uma filosofia que não se fechava em salas de aula privadas, diferente da Academia de Platão ou do Liceu de Aristóteles, que eram propriedades formais. Os estoicos se reuniam no Pórtico Pintado, que era um corredor público, aberto, no meio do mercado, a Ágora de Atenas. E por que isso é importante para nós? Porque a gente entende que o estoicismo nasceu no chão de terra, vamos falar assim, da vida social. Ele foi feito para ser discutido enquanto as pessoas faziam compras, trabalhavam e circulavam. Ele é, por natureza, prestem atenção, uma filosofia prática. Vocês conseguem pensar essa cena? Um grupo de mentes brilhantes discutindo a natureza do universo em meio ao barulho do comércio. Isso nos mostra que a filosofia não precisa de isolamento.
O que a gente precisa é de método científico e aplicação prática funcional. Certo? Até aqui, tudo bem. Agora, nós vamos entrar na parte técnica, na estrutura dessa filosofia. Prestem atenção. A filosofia estoica não é apenas um punhado de frases motivacionais. Por favor. Muito pelo contrário, ela possui uma base sólida, dividida em 3 pilares: a ontologia, a epistemologia e a ética. Nomes um pouco difíceis, né? Mas vamos lá. Primeiro, a ontologia, que é o estudo do que existe. Os estoicos seguem a linha de pensamento materialista, ou seja, tudo que é real é matéria. Os estoicos acreditavam também que existe uma força material, uma razão universal que permeia todo o cosmos. E nós podemos chamar isso de logos ou razão. Depois, nós temos a epistemologia, que é como a gente conhece as coisas. Para os estoicos, as nossas emoções não são explosões místicas. Elas são o resultado de juízos de valor. Então, se a gente sente uma raiva descontrolada, é porque a gente fez um julgamento errado sobre um fato. É como se fosse um erro de software. Deu para entender? Se o dado de entrada está processado errado, a saída será um erro. Tudo bem até aqui? Legal. Por fim, a ética. E é na ética que encontramos a peça central, a excelência, que é traduzida também como virtude. Bom, os estoicos afirmavam que somente a excelência, a virtude, basta para a felicidade. Realmente, nós tendemos a achar que precisamos de bens externos, dinheiro, fama, reputação, saúde, para sermos felizes. Mas a gente aprende no estoicismo que essas coisas são indiferentes. Depois a gente vai entrar na questão dos preferíveis e por que eles são chamados de indiferentes, esses indiferentes que nós falamos. E também tem essa questão dos preferíveis e não preferíveis, porque os estoicos ensinam que as coisas indiferentes podem ser preferíveis, claro, mas não são essenciais para a nossa excelência ética, que é especialmente um comportamento interno. Guardem bem isso. A gente pode comparar com um arqueiro. O arqueiro faz tudo o que está ao alcance dele. Calibra o arco, escolhe a flecha, treina a pontaria e solta a corda. Mas depois que a flecha sai do arco, o vento ou o movimento do alvo já não estão mais sob o controle dele. Então, a excelência está em atirar bem e não necessariamente em acertar o alvo. Por quê? Porque o resultado final depende de fatores externos. Isso faz sentido para vocês? Certo, então. Ótimo. Bom, nós vimos que essa filosofia, que começou com Zenão, foi tão poderosa que chegou a atravessar fronteiras. Ela atraiu desde escravos, como Epicteto, até imperadores, como Marco Aurélio. Por quê? Porque a lógica é universal. Ela não se limita em determinado país ou região, nem em certo estado social.
a gente também percebe que o estoicismo se apresenta como uma espécie de psicoterapia da antiguidade. Ele também se propõe a eliminar as emoções perturbadoras, desordenadas, através da razão. Não são todas, viu? Mais para frente nós vamos chegar nessa parte. Mas desde já, que fique claro que não é erradicar toda e qualquer emoção. Quem ensina que a escola estoica é isso, está muito enganado. Assim, por exemplo, o sábio ideal seria perfeitamente racional. Mas ele não é um cubo de gelo sem emoções. Mas é impossível alcançar o nível de sábio. Sim, realmente pode parecer um objetivo inalcançável, mas nós o usamos como um norte, um tipo de padrão de excelência para calibrar as nossas próprias vidas. Ele é o que chamamos de ideal regulador. Entendem? Ótimo. Bom, meus amigos e amigas, para a gente encerrar, nós vamos fazer um exercício prático agora. Quem quiser anotar também, pode ficar à vontade. Bom, em vista do nosso aperfeiçoamento, a gente precisa dominar uma das ferramentas mais famosas da nossa escola de filosofia, a dicotomia do controle. Olha, mais uma palavra difícil aí, né? É simples, vocês vão ver. Toda vez que vocês enfrentarem um problema esses dias, vocês vão dividir esse problema na mente de vocês em 2 colunas, certo? Na primeira coluna, a gente coloca o que depende de mim. Que são o quê? Meus pensamentos, minhas intenções, meu esforço, minha reação. Certo? Na segunda coluna, a gente coloca o que não depende de mim. Que é o quê? Por exemplo, o trânsito, a opinião dos outros, o clima, o resultado final de um projeto que depende de terceiros e por aí vai. Conseguiram entender? Anotaram, hein? Maravilha. Todos aqui, a gente sabe que se gasta muita energia tentando consertar as coisas da segunda coluna. E é por isso que a gente se sente frustrado e ineficiente também. Então, a partir de hoje, a gente vai focar 100% da nossa energia apenas na primeira coluna. Por exemplo, se a gente não pode controlar o vento, a gente ajusta as velas. Percebem que não é um estado imóvel e melancólico de aceitar tudo de modo impassível? Às vezes tem esse preconceito também com os estoicos, como se fosse aceitar tudo, né? O destino. Não, a fortuna, né? Que é chamada também. Então não é isso. Pelo contrário, isso é usar a lógica em vista de preservar a nossa própria tranquilidade. Certo? Então, façam esse exercício nesses dias e continuem levando esse exercício até ele se tornar um hábito, até o fim de nossas vidas. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Muito obrigado pela atenção de todos.